Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Eliane Prado, criadora do canal Eli Crochê Artesanato. Hoje pessoal, nós vamos aprender mais um modelinho de barrado em crochê para panos de prato. Esse barrado ficou uma gracinha, eu fiz ele na cor branco, vou mostrar para vocês agora. Então, pessoal, hoje aqui nós vamos aprender este galho aqui de flor. Ele ficou maravilhoso, ok? Aqui eu trabalhei num pano tamanho de 50 por 70. Eu fiquei com um total de 23 carreiras. A medida aqui do meu barrado ficou 12 centímetros com uma linha de Tex 151 100% algodão, 12 centímetros. Pessoal, para fazer este barradinho aqui, ele é múltiplo de 24 caseados, mais um no final. Então, para eu fazer esta flor, eu gastei 24 caseados, mais 24 caseados e 24 caseados e um aqui no final para eu fazer o cantinho de borda e ficar igual lá ao início, né, as extremidades. Então, pessoal, se você multiplicar 24 vezes 3, eu vou ter um total de 72 caseados, mais um que eu preciso no final, 73 caseados aí no total, para fazer este barradinho no meu pano aqui de 50 por 70. Aqui abaixo do vídeo, no box de informações, vou deixar a relação do material e vou deixar também outras quantidades de caseado para você adaptar aí no seu pano de prato, na sua toalha de banho, enfim, tá? Porque aí você tendo a quantidade exata de caseados, aí você vai adaptar no seu pano. Aqui no meu pano, pelo lado direito, eu comecei aqui na pontinha, fazendo duas correntes. Aqui eu falo que é um ponto alto, mas a gente alonga, né? O ponto baixo para fechar. Então, aqui eu fui fazendo 24 caseados, dando aí uma distância de duas correntes. Aí eu vou controlando, né? Eu vou contando para quando chegar aqui no final, eu conseguir fazer, né? Os mais 24 caseados e um aqui no final. No total aqui o meu deu 73 caseados para fazer aqui 3 galhos de flor deste aqui. Tá bom, pessoal? Então, essas seriam as informações do trabalhinho de hoje. Espero muito que vocês aproveitem a videoaula de hoje. Eu explico aqui carreira a carreira, bem detalhado, tá? Vai ter partes aqui que eu já venho com os cantos pronto, porque é repetição de 4 pontos altos, que é o canto de borda, né? E os quadradinhos vazios, que sempre são duas correntinhas de separação. E para você que tem assim mais dificuldade, dúvida, né, de alguma carreira, eu peço que vocês voltem, né, às vezes vocês não entenderam, voltem um pouquinho o vídeo, uma carreira antes, assistam com calma. Às vezes, se eu estiver falando um pouquinho rápido ou demonstrando rápido, vai lá no seu smartphone, né, no seu celular, vai lá e atrasa um pouco o vídeo, deixa ele mais lento, tá bom? Eu já mostrei aqui no canal, eu tenho o vídeo, vou deixar aqui no card, o vídeo onde que eu ensino, mostro, né, onde é que você acha o box de informações, a parte dos comentários, onde você diminui a velocidade do vídeo, aumenta, tá? Eu vou deixar aqui no box aqui em cima para vocês, aqui no card, aliás. Então, pessoal, essas seriam as informações de hoje. Se gostou, já deixa aquele like para ajudar aí no crescimento do canal, aquele joinha, compartilhe os vídeos e na hora da inscrição ative o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá no Instagram, Eliane Prado 013, eu posto as fotos do trabalho que eu vou trazer aqui para o canal, tá, pessoal? Lá você fica sabendo antes o que eu vou trazer aqui para o canal. E mais uma vez, para ajudar aí no crescimento do canal e me ajudar também e o YouTube entender que vocês gostam do conteúdo que eu trago aqui, eu peço para vocês, se puderem assistir
pelo menos um anúncio aí durante a videoaula de qualquer vídeo aí do canal Eri Crochê Artesanato. Pessoal, então eu vou organizar as coisas aqui e já volto para a gente poder começar a fazer este lindo trabalho de hoje. Vamos começar o nosso trabalho pelo lado direito do pano. O meu caseado é separado por 2 correntinhas. Aqui vamos subir 3 correntes. Vamos fazer o nosso cantinho de borda com mais 2 pontos altos dentro do caseado e um aqui na base. 2 correntes e ponto alto, 2 correntes e ponto alto. Então, nós vamos fazer uma carreira aqui toda de quadradinho vazio, cada quadrado separado por 2 correntes. E o último caseado lá do outro lado do pano, nós também temos que colocar os 4 pontos altos. A primeira carreira, então, de quadradinhos vazio. No último caseado, eu coloquei 4 pontos altos. E a próxima carreira de número 2, subam 3 correntes, virem o pano. E nós vamos novamente fazer os mais 3 pontos altos aqui. E vamos repetir todos os quadradinhos de base. Então, são 2 carreiras aí, com os cantos, né, de 4 pontos alto. E depois a gente vai fazendo 2 correntes e um ponto alto. Para a gente poder fechar o quadrado vazio, repetir aqui a carreira igual, né, aqui a primeira fase aqui que nós fizemos, ó. Então, é só fazer assim até o final e os 4 pontos altos lá também. Então, pessoal, eu terminei a segunda carreira de quadradinhos vazio, repetindo igual a primeira carreira aí da explicação do bloco anterior. Final aqui, 4 pontos altos. Para a terceira carreira, já fiz as 3 correntes, virei aqui o pano, já fiz mais 3 pontos altos, que é o cantinho de borda. Nós vamos usar ele bastante aí por algumas carreiras, tá? Então, sempre eu vou vir com ele pronto. E aqui eu adiantei um total de 6 quadrados vazio. É só fazer 2 correntes e ponto alto, conforme nós fizemos aqui nas carreiras anteriores. Vamos colocar aqui um total de 10 pontos altos. Este ponto eu já conto como um ponto. Aí, eu vou colocar 2 aqui dentro do quadrado, um na base. Nós vamos usar 3 quadrados aí de base para colocar os 10 pontos alto. Olha, então aqui eu já tô me aproximando do 10º ponto alto. Então, fiquei assim. Agora, gente, vamos fazer 21 quadradinhos vazios, ó. 2 correntes e aqui já faz um ponto alto. 2 correntes já faz um ponto alto. Então, 21 quadrados vazios, depois repitam os 10 pontos altos. No meu trabalho aqui vão dar 3 desenhos, tá? Então, vão dar 2 intervalos de 21 quadradinhos e 3 deste aqui, ó, de 10 pontos altos. Eu mostro para vocês quando chegar lá no final. Bom, pessoal, então aqui na terceira carreira, começamos com os 4 pontos altos, que é o cantinho de borda. Fiquei aqui com 6 quadrados vazios e 10 pontos altos. Do jeito que eu expliquei no bloco anterior, a distribuição dos pontos, vocês façam de vocês. No intervalo aqui, eu fiquei com 21 quadradinhos vazios e depois eu repeti, ó, 10 pontos altos, 21 quadrados vazios. Depois dos 10 pontos altos aqui, eu fiquei com 14 quadradinhos vazios. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Porque a flor, ela é meia tombada, ela precisa do espaço aqui para poder a gente fazer as demais carreiras depois. E 4 pontos altos. Para a quarta carreira, já subi aqui, ó, 3 correntes, virei o meu trabalho e fiz mais 3 pontos altos, que é o cantinho de borda. E adiantei aqui, pessoal, um total de 13
quadrados vazio. Então, eu adiantei aqui 13 quadradinhos, são 2 correntes, ponto alto sobre o ponto de base, 13 quadrados. Agora que nós vamos ter que fazer um total de 16 pontos altos. Então, aqui eu coloco, olha, 2 pontos dentro do quadrado. Vou completar todos esses pontos de base e vou preencher mais este aqui com 2 pontos altos e um na base. Então, olha, só ir fazendo assim, completando os pontos, e lá no finalzinho, né, no próximo quadrado de base, coloquem 2 pontos altos dentro e um na base, olha. A gente já tá terminando aqui, eu vou demonstrar. Olha, então aqui, olha, dentro do quadrado, 2 pontos altos e um na base. Então, eu fiquei com 16 pontos altos aí, certo? E de intervalo aqui, ó, agora nós vamos ficar com 19 quadrados vazio. Pessoal, a próxima carreira, que vai ser a de número 5, ela vai ser a repetição desta carreira aqui. Então, aqui eu coloco 16 pontos altos, aqui um total de 19 quadrados vazio, aqui 16 pontos altos, depois 19 quadrados vazio, aqui eu vou ficar com 16 pontos altos, e no finalzinho aqui, ó, vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5 quadrados vazios e 4 pontos altos. Aí, na carreira de número 5, é só voltar repetindo tudo. Então, quando eu voltar aqui com vocês, eu já vou estar com a carreira de número 5 pronta, tá bom? Pessoal, voltei aqui para mostrar para vocês a quarta carreira, 4 pontos altos. Aqui nós ficamos com 13 quadrados vazios. Aqui eu tenho um total de 16 pontos altos. Aqui neste intervalo maior aqui, eu tenho um total de 19 quadradinhos vazios. Olha, então assim eu fui fazendo, ó, até o finalzinho aqui. Fiquei com 5 quadrados vazios depois de 16 pontos altos, 5 quadrados vazios e 4 pontos altos. Aí, como eu falei, né, a quinta carreira seria a repetição, então é só fazer as 3 correntes, vira o trabalho. E aqui, pessoal, eu fui repetindo, ó, os 4 pontos altos, 5 quadrados vazios, 16 pontos altos e aqui 19 quadrados vazios. Então, eu vou fazer o meu, olha, até lá no final, repetindo todos os pontos, e eu já volto para a gente dar continuidade aí no trabalho. Terminei a carreira de número 5, que foi a repetição aqui da quarta carreira. Então, eu fiz, olha, por toda a extensão aqui do meu pano. Aqui no finalzinho, novamente, depois dos 16 pontos altos, 13 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já subi as 3 correntes, virei aqui o pano e já fiz mais 3 pontos altos, que é o cantinho de borda. E aqui, pessoal, eu fiz 10 quadrados vazios, 2, 4, 6, 8, 10. Agora aqui nós vamos colocar um total de 10 pontos altos em cima desta base de quadradinhos. Então, sempre dentro do quadrado aqui, ó, são 2 pontos altos e um na base. 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Que aí dá certinho, né, a quantidade de pontos aí para a próxima carreira. Então, ó, já fiz 10 pontos, vou fazer 2 correntes. Aqui eu vou contar 1, 2, 3, vou fazer um quadradinho vazio. E aqui eu vou colocar 10 pontos altos, tá? Só colocar um ponto alto para cada ponto de base. Aqui eu já tenho 2 prontos. Fiz aqui, ó, 10 pontos altos. Novamente vou fazer 2 correntes. E vou, ó, no terceiro ponto de base aqui, fechar um ponto alto. E aqui também, olha, eu tenho que fazer 10 pontos altos. Então, dentro do quadrado, 2 pontos altos e um aqui na base. Ok? Olha, então aqui a gente já tá quase terminando de colocar os 10 pontos altos. Fiquei assim, olha, com o trabalho. Agora, no intervalo aqui, nós vamos ficar com 13 quadrados vazios, tá? Então, ó, a partir deste quadradinho aqui, vocês vão repetir esta sequência e os demais aqui em cima
da nossa flor de hoje, que nós estamos aprendendo, tá? Então, de intervalo são 13 quadrados vazio e a partir daqui já façam esta repetição aqui, daqui a pouquinho eu volto. Então, gente, eu terminei aqui a carreira de número 6, conforme eu expliquei para vocês. Aqui eu fiquei com um total de 2, 4, 6, 8, 10 quadrados vazio. Aqui eu tenho 10 pontos altos, um quadrado vazio, 10 pontos altos, um quadrado vazio e 10 pontos altos. Neste intervalo aqui, eu tenho um total de 13 pontos altos, ó, 3, 6, 9, 12 e 13. E assim eu repeti, ó, no segundo desenho aqui 13 quadrados. O terceiro desenho aqui, ó, depois dos 10 pontos altos, 2 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, que já vai ser a de número 7, eu já subi as 3 correntes, virei o trabalho, já fiz mais 3 pontos altos. Eu fiz aqui um quadradinho apenas, 2 correntes, né? E um ponto alto, olha. Então, ficou assim, ó, o cantinho. Agora aqui, pessoal, nós vamos ter que colocar 40 pontos altos. Então, olha, neste intervalo aqui do quadradinho, a gente já começa colocando 2 pontos altos. Então, ó, por enquanto eu fiquei com 4 pontos altos aqui. Eu vou, ó, por ponto alto sobre ponto alto, chegando aqui, ó, neste quadradinho e neste quadradinho, você coloca 2 pontos altos dentro de cada um e completa aqui o resto dos pontos, tá? E mais um quadradinho aqui, então eu vou fazendo e vou mostrando para vocês. Então, olha, eu já fiz 4 pontos altos, vou pro quinto. Olha, cheguei no intervalo aqui, ó, 2 pontos altos dentro do quadrado aqui. E continua a colocar ponto alto sobre ponto alto. Olha, mais um quadradinho de base aqui, que eu preciso colocar 2 pontos altos. Então, é só fazer aqui, ó, os 2 pontos altos aqui dentro e continua pondo ponto alto sobre ponto alto. São 40 pontos altos aí no total. Agora aqui eu tenho que preencher este quadradinho aqui com 2 pontos altos e um na base. Agora nós vamos fazer 2 correntes e trabalhar os quadradinhos vazios, ó, 2 correntes e ponto alto. No intervalo aqui, pessoal, nós vamos ficar com 11 quadrados vazios, tá, ó? Vai ficar aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10 e mais um aqui, 11. E a partir deste quadradinho, olha, vocês vão fazer esta sequência aqui do trabalho, tá? Igual eu expliquei aqui para vocês, a distribuição dos 40 pontos altos, vocês vão fazer aqui, ó. Aqui começa, faz tudo aqui, vai até esse quadradinho. É só seguir aqui a explicação. Finalizei, pessoal, a carreira de número 7. Então, aqui ficamos com 4 pontos altos, um quadrado vazio, sempre 2 correntes de separação. Aqui foram 40 pontos altos, 40. Aqui, no intervalo, nós ficamos com 11 quadrados vazios, ó, 3, 6, 9, 10, 11. E aqui são os 40 pontos altos, 11 quadrados vazios, 40 pontos altos. Aqui, do lado oposto, nós ficamos apenas, ó, com 3, 6, 9 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, que vai ser a de número 8, nós subimos as 3 correntes, vira o pano. Aqui, pessoal, no comecinho a gente vai repetir tudo, né? Que são os 4 pontos altos e aqui os 9 quadrados vazios. Aqui, olha, eu repeti ponto alto sobre ponto alto, deram 19 pontos altos aqui que eu repeti. A partir daqui, nós vamos fazer 2 correntes. Eu dei uma adiantadinha porque era praticamente repetição, tá? Então, 4 pontos altos, 9 quadrados vazios e 19 pontos altos. Aqui, 2 correntes, vai contar 1, 2, 3 e fecha aqui um ponto alto. E do lado oposto aqui, nós também temos que ficar com 19 pontos altos. Então, nós vamos fazer aqui, ó, tudo de ponto alto, tá? Aqui, tudo aqui que nós vamos completar já dá 19 pontos altos. E no intervalo aqui, a gente repete novamente os quadradinhos vazios, que são 11, certo? E em cima aqui do próximo desenho aqui da flor,
é só repetir os 19 pontos altos, um quadrado vazio, e do lado oposto 19 pontos altos. Então, eu vou fazer o meu e já mostro aí para vocês. Finalizei, pessoal, então, a carreira de número 8, conforme eu expliquei no bloco anterior. Aqui foram 9 quadrados vazios, aqui de cada lado 19 pontos altos, e aqui no intervalo ficamos com 11 quadrados vazios. Então, assim, olha, eu fiz por todo aqui o meu barrado. Depois dos 19 pontos altos, eu fiquei com um quadrado vazio e 4 pontos altos. Para a carreira de número 9, já subi as 3 correntinhas, virei o trabalho, já fiz mais 3 pontos altos. Aqui eu adiantei apenas um quadradinho vazio, vamos precisar de mais um aqui. Então, é só fazer aqui 2 correntinhas, passam as 2 correntes e vão contar aqui, ó, terceiro ponto de base, já introduz a agulha e faz um ponto alto. Vamos precisar aqui de 13 pontos altos. Então, pessoal, vão colocando ponto alto sobre ponto alto até dar 13, ó. Aqui eu já tenho um ponto pronto, eu já vou fazer o número 2 aqui. Então, vão fazendo até dar 13 pontos altos. Olha, eu já fiz aqui meus 13 pontos altos. Agora aqui 2 correntes, ó, terceiro ponto de base, fecha um quadradinho vazio. Aqui vamos fazer 3 quadrados, ó, já estou no segundo quadradinho, 2 correntes, e aqui a gente conta 1, 2, 3 e já fecha um ponto alto. E aqui também vamos colocar 13 pontos altos. Aqui eu já tenho, ó, 4 pontos, então vão fazendo assim, 13 pontos altos. Aqui, olha, terminei, olha, os 13 pontos altos. Agora, pessoal, no intervalo aqui, nós vamos fazer 13 quadrados vazios. Então, aqui, ó, já vai dar um quadradinho. Deixa eu fechar aqui com vocês. Ó, 2 correntes eu já fiz ali. E já fecha aqui um ponto alto. Opa! Então, aqui, ó, fechei um ponto alto, 2 correntes. E aqui, olha, vamos trabalhando os 13 quadrados vazios. Certo? Ó, o 13º quadradinho vai dar igual aqui, ó, neste cantinho, ó. Vocês vão ter que fazer 2 correntes no terceiro ponto de base aqui, ó. Vão fechar um ponto alto e vão continuar a sequência aqui dos pontos, tá bom, pessoal? Então, vão fazendo assim da maneira que eu acabei de explicar e eu já volto com ele pronto para mostrar também o final. Então, pessoal, eu finalizei aí a carreira de número 9. Aqui no começo, 4 pontos altos, 2 quadrados vazio. Aqui eu tenho 13 pontos altos, 3 quadrados vazio e aqui 13 pontos altos. No intervalo aqui eu fiquei com 13 quadrados vazio e aqui já foi repetição, igual aqui a primeira flor. E aqui no final, depois dos 13 pontos altos, eu fiquei com 2, 4, 6, 8, 10 quadrados vazio, cada um separado por 2 correntes. E para a próxima carreira, já subi as 3 correntinhas, virei o pano, já fiz aí o cantinho de borda, né? Coloquei mais 3 pontos altos aqui. E novamente aqui nós ficamos 10 quadrados vazio. Só que aqui eu preciso de mais 2 quadradinhos, então, vamos fazer aqui, ó, 2 correntes e vamos contar aqui o terceiro ponto de base e fechar um ponto alto. 2 correntes, terceiro ponto de base, fecha aqui um ponto alto. Então, nós ficamos aqui com 12 quadrados vazios. Agora, a gente tem que fazer um total de 7 pontos altos aqui. Eu já tenho 2. Fiz aqui 7 pontos altos, vou fazer 2 correntes e fechar aqui um quadrado vazio. No meio aqui, olha, 2 pontos altos e um ponto na base. 2 correntes e aqui a gente repete um total de 7 pontos altos. Fiz aqui os 7 pontos altos, vou fazer 2 correntes
conto 1, 2, 3, coloco um ponto alto. 2 correntes, vou contar aqui o terceiro ponto de base e ponho um ponto alto. Então, aqui nós vamos fazer quadradinhos vazio. Vamos fazer um total de 17 quadrados vazio, 17, tá? Depois, é só repetir os 7 pontos altos aqui, ó, em cima desta outra flor, tá? Vão dar 2 quadradinhos igual aqui e depois 7 pontos altos, e é só seguir essa sequência. Eu vou fazer o meu aqui e já mostro para vocês. Finalizada então a carreira de número 10 aqui, 4 pontos altos, 12 quadrados vazio. Aqui eu tenho 7 pontos altos, um quadrado vazio, 4 pontos altos, um quadrado vazio, e aqui 7 pontos altos. Neste intervalo aqui eu tenho 17 quadrados vazios. E assim eu fui fazendo a repetição na segunda flor, aqui na terceira florzinha. Depois dos 7 pontos altos, fiquei apenas com 4 quadrados vazios e 4 pontos altos. Aqui, pessoal, é só você fazer as 2 correntes e contar 1, 2, 3, põe um ponto alto. 2 correntes, 1, 2, 3, põe um ponto alto. Então, ficamos assim. Para a carreira de número 11, nós vamos fazer as 3 correntes, vira o trabalho. Aí, eu já fiz aí 3 pontos altos aqui no cantinho de borda. Adiantei aqui 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Agora aqui nós vamos colocar pontos altos. No total aqui a gente vai trabalhar 13 pontos altos. Então, olha, dentro dos quadrados aqui eu sempre coloco 2 pontos altos, um aqui na base, 2 aqui dentro do próximo quadrado e um aqui na base. Então, a partir daqui a gente tá com 7 pontos altos, aí a gente completa até dar 13 pontos altos. Olha, então, fiquei com 13 pontos altos, vou fazer 2 correntes aqui, fecha um ponto alto, 2 correntes aqui, vamos ficar com 3 quadrados vazios, ó, mais 2 correntes e aqui eu ponho um ponto alto. Então, por enquanto, tá ficando assim. E do lado oposto, a gente tem que fazer a mesma coisa, tá? Vamos preencher todos esses pontos de base e colocar 2 pontos altos dentro de cada quadradinho aqui e os pontos aqui na base. Olha, então aqui no quadrado, olha, 2 pontos altos e um ponto aqui na base, ó, 2 pontos altos dentro do quadrado e um aqui na base, certo? Então, ó, nossa primeira florzinha ficou assim. Vocês podem observar que tá enviesando assim um pouquinho, né? Mas conforme eu for trabalhando as carreiras, ela vai se estabilizando, tá, pessoal? Então, agora aqui, no intervalo aqui, nós vamos trabalhar um total de 13 quadrados vazios. Então, vamos fazer os 13 quadrados vazios, tá? E quando chegar aqui, ó, na outra florzinha, ó, a partir desses 2 quadradinhos, vocês vão repetir aqui, ó, igual nós aprendemos aqui, a colocar os 13 pontos altos, certo? Ficou pronta a carreira de número 11, aqui 4 pontos altos, 2 quadrados vazios, e aqui nós distribuímos 13 pontos altos, 3 quadrados vazios e 13 pontos altos. Aqui no intervalo nós ficamos com 13 quadrados vazios. E aqui já é repetição, olha, dos 13 pontos altos, né, da flor. E assim eu fui fazendo aqui no finalzinho, depois dos 13 pontos altos, eu fiquei com 10 quadrados vazios e 4 pontos altos. E para a carreira agora de número 12, eu já fiz as 3 correntes, virei o pano, já fiz mais 3 pontos altos. Aqui, gente, eu fiquei apenas, ó, com 3, 6, 7 quadradinhos vazios. Aqui nós vamos começar a marcar uma folha aí da nossa flor. Então, aqui, ó, coloquem 4 pontos altos no total, 2 dentro do quadrado, 1 na base, 2 correntes. Aqui eu vou colocar um ponto alto para fechar um quadrado vazio. Aqui eu coloco 2 pontos altos dentro do quadrado. E aqui, pessoal, eu vou colocar ponto alto sobre ponto alto até ficar com 19 pontos altos no total.
Aí, para dar 19 pontos altos, eu tenho que colocar 2 pontos altos dentro deste quadradinho e um na base. Então, eu vou fazendo o meu aqui, ó. Eu já fiz 4 pontos. Até aqui eu fiquei com 16 pontos altos. Vamos completar mais 3 aqui para inteirar 19, ó. 19 pontos. Então, aqui 2 dentro do quadrado, ponto alto, e um aqui na base. 2 correntes. Aqui eu faço um quadrado vazio. E do lado oposto aqui, ó, vamos colocar 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base. Vamos preencher todos os pontos aqui de base, preencher o último quadradinho aqui também com 2 pontos altos dentro e um na base. Vamos ficar igual do outro lado, com 19 pontos altos. Então, vão fazendo aí. Aqui, pessoal, depois que eu coloquei os 19 pontos altos, eu fiquei com 3, 6, 9 quadrados vazios aqui na divisão, certo? A partir daqui, ó, já é os 4 pontos altos que vai começar a fazer uma folha aqui. E aqui é os 19 pontos altos da flor que eu fiz, eu repeti aqui na outra florzinha, um quadrado vazio e 19 pontos altos. E aqui os 9 quadrados vazios. Então, assim, eu fiz, olha, até a última florzinha aqui, os 19 pontos altos, um quadrado vazio e 4 pontos altos. Olha, lembrando que o último quadradinho aqui, ó, coloquei 2 pontos altos dentro e um na base, tá? Tanto aqui no final quanto aqui no início da flor, ó. Certo? Então, para a próxima carreira aí, olha, eu já subi 3 correntes, virei o trabalho, já fiz mais 3 pontos altos e adiantei um quadradinho vazio. Nós vamos precisar de mais um aí. Façam 2 correntes, contem 1, 2, 3 e coloquem um ponto alto para fechar o segundo quadradinho vazio. Vamos colocar, pessoal, um total de 10 pontos altos. Aqui eu já tenho um ponto alto, vou fazer o segundo. Já fiz aqui meus 10 pontos altos, vou fazer 2 correntes, vou contar 1, 2, 3 e vou fechar aqui um quadrado vazio. Agora, nós também temos que colocar mais 10 pontos altos aqui. Então, olha, um ponto alto para cada ponto de base. Eu tenho 4 pontos aqui, coloco 2 aqui dentro e completo aqui até ficar com 10. Olha, fiz mais 10 pontos. Agora, de novo, vamos fazer 2 correntes, terceiro aqui, ponto de base, vamos fechar um quadrado vazio. E a partir daqui, mais 10 pontos altos, que eu já tenho 3. Aqui, mais 10 pontos altos eu já fiz. 2 correntes vamos fazer aqui agora e fechar aqui um ponto alto. Vamos fazer agora aqui mais 10 pontos altos, ó. Então, 2 pontos altos dentro do quadrado. Completa todos esses pontos de base aqui. E no próximo quadradinho aqui, coloquem 2 pontos altos dentro e um na base. Então, assim, olha, ficou a flor, né? A carreira em cima da flor e aqui da folha. Vamos fazer o de intervalo agora aqui, ó. Um total de 9 quadrados vazios. Então, olha, vamos fazendo os quadradinhos aqui. Olha, já fiz 8 quadrados vazios, 9º quadradinho tem que fazer 2 correntes e contar aqui o terceiro ponto de base e fechar um ponto alto. Então, pessoal, aqui já é repetição para você colocar os 10 pontos altos aqui, ó, em cima da pétala da flor, igual aqui, ó, vocês vão fazer aqui. Então, esta sequência todinha aqui, ó, da primeira flor e do intervalo, vocês vão fazer aqui na segunda flor em diante, tá? Então, é só dar uma paradinha assim no vídeo e olhar aqui, observar a colocação dos pontos, eu já volto. Então, aqui ficou pronta a carreira de número 13. 4 pontos altos, 2 quadrados vazios. Aqui foram 10 pontos altos, um quadrado vazio, 10 pontos altos, um quadrado vazio, 10 pontos altos, um quadrado vazio e 10 pontos altos. Aqui no intervalo foram
9 quadrados vazios, e assim eu repeti nos demais desenhos. Aqui no finalzinho, depois dos 10 pontos altos aqui, ó, nós ficamos com 6 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a próxima carreira de número 14, aqui nós vamos fazer as 3 correntes, vira o pano. Aqui, pessoal, eu dei uma adiantadinha, vou explicar para vocês. Então, aqui no começo são 4 pontos altos, 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. E aqui, olha, eu fiz um quadradinho cheio. Coloquei 2 pontos altos aqui dentro do quadrado de base e um ponto alto na base. Então, aqui já vai ser outra folha que nós estamos marcando. Fiz aqui 1, 2, 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. E aqui eu repeti os 10 pontos altos e fiz um quadrado vazio aqui separado por 2 correntes. Então, assim ficou o cantinho por enquanto da carreira de número 14. Agora aqui nós vamos fazer mais 3 quadrados vazios. Façam 2 correntes, aqui conta terceiro ponto de base. Faz um ponto alto, 2 correntes, terceiro ponto de base, um ponto alto, 2 correntes, e aqui no último ponto de base eu fecho um quadrado vazio. Vamos ficar agora com 2 pontos altos aqui dentro deste quadrado. Vamos completar ponto alto aqui sobre ponto alto até ficarmos com 16 pontos altos no total. Então, aqui eu já fiz 5 pontos. Até aqui eu tenho 13 pontos altos, coloco mais 2 aqui dentro do próximo quadrado de base e um ponto aqui alto do ponto de base, ó. Então, aqui no meio eu fiquei com 16 pontos altos. Agora, vamos fazer quadradinhos vazios. Então, aqui, olha, 2 correntes, conta terceiro ponto de base, põe um ponto alto, 2 correntes, terceiro ponto de base, um ponto alto, 2 correntes, e aqui no terceiro ponto de base, um ponto alto. Então, nós ficamos assim. Agora, nós vamos seguir fazendo aqui mais alguns quadradinhos. Vou marcar aqui o outro lado com vocês, igual aqui, para poder não ter dúvida. Então, vamos fazendo os quadradinhos, 2 correntes, ponto alto. Então, aqui, pessoal, ó, nós temos que fazer 8 quadrados para poder a gente marcar essa primeira folha aqui, ó, tá? Porque como aqui é canto, né? Então, fica diferente daqui do meio do trabalho. Então, é só seguir o que eu estou explicando aqui, ó, 2, 4, 6, 8 quadrados vazios. Agora, aqui nós vamos colocar 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base. E a partir daqui, ó, já fica bem fácil para vocês visualizarem, ó. Estes 4 pontos altos que eu acabei de fazer é este aqui. Vou fazer aos 3 quadrados vazios, vou repetir aqui aos 10 pontos altos. E a partir daqui, ó, vocês vão distribuir os quadradinhos vazios, igual eu expliquei neste desenho aqui. Vocês vão fazer esta sequência aqui nos demais. Eu vou fazer o meu e já mostro esta carreira pronta aí para vocês. Então, pessoal, eu finalizei aqui a carreira de número 14, 4 pontos altos, 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, 4 pontos altos, 3 quadrados vazios e aqui 10 pontos altos. Fiquei aqui com 4 quadrados vazios e aqui no meio da flor eu fiquei com 16 pontos altos, aqui no intervalo 8 quadrados vazios, e a partir daqui, ó, dos 4 pontos altos, você já começa a repetir aqui, ó, outra pontinha da folha que vai se formar. Aí aqui, ó, 3 quadrados vazios, aqui os 10 pontos altos, e os 4 quadrados vazios, e aqui os 16 pontos altos. Então, pessoal, assim eu fui fazendo, olha, tá vendo aqui, ó, nesta parte. Eu fui fazendo, aí chegando aqui no finalzinho, depois dos 16 pontos altos, eu fiquei com 5 quadrados vazios e 4 pontos altos. Na carreira de número 15 aqui, o comecinho aqui foi repetição. Eu subi as 3 correntes, fiz mais 3 pontos altos, aí repeti os 5 quadrados vazios, repeti também 16 pontos altos,
e repetir 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, tá? Então, só o cantinho aqui foi foi repetição. Agora aqui nós vamos fazer um quadrado cheio. São 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um na base. Assim. Vamos fazer agora 2 quadrados vazios, 2 correntes ponto alto. 2 correntes, no terceiro ponto de base eu coloco outro ponto alto. Assim. E vamos fazer o resto dos pontos, que vão dar 7. Fiz os 7 pontos altos, 2 correntes, faço um ponto alto para fechar um quadrado vazio, 2 correntes ponto alto, aqui eu fechei o segundo quadradinho vazio, ó. Agora, nós vamos fazer aqui um total de 10 pontos altos. 2 pontos altos aqui dentro do quadrado. Vamos completar todos esses pontos aqui de base. Olha, então a gente tá caminhando aqui para fechar 10 pontos altos, mais 2 pontos altos aqui dentro do próximo quadrado de base e um ponto aqui na base. 2 correntes, aqui fecha um quadrado vazio. Olha, então aqui eu fiquei assim. Aqui, ó, vai formar um galho com folhas. Tá bom? E aqui a flor tá quase terminada. Quase, falta só um pouquinho. Agora, pessoal, a gente precisa de 7 quadrados vazios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados vazios. E a partir daqui, ó, nós vamos repetir novamente os 16 pontos altos e fazer esta sequência aqui, ó, que eu acabei de explicar para vocês, tá? Vocês vão começar a partir daqui, ó, dos 16 pontos altos em diante, igual aqui, e vão fazer o restante aqui, igual eu acabei de ensinar. Finalizei, pessoal, a carreira de número 15, conforme eu expliquei a distribuição dos pontos para vocês. Qualquer dúvida é só voltar na explicação. Então, assim, eu fui fazendo, olha, todas as florzinhas aqui do meu barrado. Chegando aqui no final, eu fiquei com 10 pontos altos, um quadrado vazio e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, eu já subi as 3 correntes, virei o pano, já fiz mais 3 pontos altos. E também fiz aqui, ó, um quadrado vazio separado por 2 correntes. Aqui eu repeti os 10 pontos altos, um ponto para cada ponto de base. Fiz 2 quadrados vazios e aqui eu fiz 4 pontos altos, tá? Então, vocês façam aí a carreira 16, igualzinho a este cantinho, e daqui nós vamos continuar. Como é repetição de ponto, eu já vim com ele já feito. Vamos fazer agora 2 quadrados, façam 2 correntes, aqui ó, no terceiro ponto de base já põe um ponto alto, 2 correntes, e aqui faz mais outro ponto alto para fechar o segundo quadrado vazio. Este quadradinho eu coloco 2 pontos altos dentro e um aqui na base. Vamos fazer 4 quadrados vazios, 2 correntes. Aqui fecha um ponto alto, 2 correntes, fecha um ponto alto, 2 correntes, aqui fecham outro ponto alto, e aqui em cima dos pontos de base, sempre no terceiro ponto, eu já introduzo a agulha e fecho aqui um ponto alto. Agora aqui, pessoal, vamos colocar um total de 10 pontos altos. Aqui eu já conto um ponto. Fiz aqui os meus 10 pontos altos, agora nós vamos fazer quadradinhos. Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados vazios e repetir estes 10 pontos altos aí. Então, vamos lá, ó. Aqui é o primeiro quadrado. Aqui a carreira 16, só relembrando, 4 pontos altos, um quadrado vazio. Aqui 10 pontos altos, 2 quadrados vazios. 4 pontos altos, 2 quadrados vazios, 4 pontos altos. Aqui eu tenho 4 quadrados vazios e repeti 10 pontos altos aqui, tá? Fiz um total de 10 pontos. Aqui, pessoal, no intervalo eu tenho 2, 4, 6, 8 quadrados vazios e a partir daqui já é a repetição desta folha aqui, ó, com 10 pontos altos. Então, assim, olha, eu fui fazendo os meus 3 desenhos aqui do barrado. Aqui no final
depois dos 10 pontos altos, eu fiquei com 6 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. E o finalzinho aqui, que é o ponto de borda, fiquei com 4 pontos altos. Agora, na carreira de número 17, é só você fazer as 3 correntes, virar o trabalho. Aqui, eu repeti, né, o cantinho de borda com um total de 4 pontos altos e repeti 6 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui eu preciso de 10 quadrados vazios, então a partir daqui você vai fazer 2 correntes, conta aqui, ó, terceiro ponto de base, põe um ponto alto, 2 correntes, terceiro ponto de base, faz um ponto alto, 2 correntes aqui, ó, terceiro ponto de base, mais um ponto alto, 2 correntes, e aqui fecha o 10º quadradinho. Então, ficamos assim. Agora, nós vamos fazer um total de 10 pontos altos. Então, olha, aqui eu já tenho um ponto, e sempre dentro do quadrado são 2 pontos altos e um aqui na base. Olha, 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Aí, nós precisamos de 3 quadradinhos para dar os 10 pontos altos. Ó, e aqui no ponto de base eu faço o meu 10º ponto. Fiquei assim. Vou fazer um quadrado vazio, 2 correntes, ponto alto. Aqui são 7 pontos altos. Já tenho um, faço 2 dentro do quadrado, olha, um aqui na base, 4, mais um aqui, 5, 6, e na base aqui, 7. 7 pontos altos, vou fazer agora 4 quadrados vazios. Então, ó, 2 correntes, terceiro ponto de base, um ponto alto, 2 correntes, aqui eu coloco um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, e aqui eu vou contar o terceiro ponto de base, ponho um ponto alto e completo aqui todos os pontos, que vão me dar 7. Então, aqui, depois que eu fiz os 7 pontos altos, eu adiantei aqui os 8 quadradinhos vazios, repeti, né, conforme os quadradinhos de base. Só que aqui eu preciso de 12 quadrados, então, eu continuo aqui, ó, no caso, esta parte aqui, ó, já vai ser em cima aqui desses 10 pontos altos, vamos fazer aqui, ó, 3 quadrados mais um. Aqui é a mesma coisa, já é repetição. Então, somando com os 8 que eu já tenho, vou ficar com 12 quadradinhos. Aqui, 2 correntes, terceiro ponto de base, eu já fecho aqui um ponto alto, 2 correntes, terceiro ponto de base, eu fecho um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, e aqui um ponto alto. E a partir daqui, pessoal, olha, já é esta repetição aqui, ó. Vocês vão colocar os 10 pontos alto, um quadrado vazio, 7 pontos alto, depois 4 quadrados vazios, 7 pontos alto, e vão repetir os 12 quadradinhos, tá? Mais aqui pra frente aqui do trabalho. Então, é só fazer essa sequência aqui, ó, que eu acabei de explicar aqui, ó, em cima agora aqui desta outra flor e as folhas aqui. A carreira de número 17, então, ficou pronta, pessoal. É só você observar direitinho aí a colocação dos pontos. Se ficou alguma dúvida, é só voltar um pouquinho na explicação. Então, aqui, ó, já terminamos a flor. Agora, a gente vai trabalhar mais aqui no talo da flor e as folhas, tá? Aqui, nós ficamos com os 12 quadrados vazios. Aqui já é repetição, ó. A partir daqui já é repetição dos 10 pontos altos. Então, é só olhar direitinho aí, dar uma paradinha no vídeo e fazer o seu. Aqui, depois dos 7 pontos altos aqui, nesta parte, eu fiquei com um quadrado vazio e 4 pontos altos. E na carreira de número 18, já fiz 3 correntes, mais 3 pontos altos. Já fiz aqui um quadrado vazio, separado aqui por 2 correntes, e fiz aqui, ó, 4 pontos altos, que já é a pontinha de uma folha que nós terminamos ela. Vamos agora fazer 2 correntes, e aqui a gente vai ter que fazer 3 quadrados vazios. Então, aqui é o primeiro quadradinho, só colocar aqui no ponto alto de base.
Então, aqui eu já fiz 3 quadrados, vou trabalhar agora 7 pontos altos. Então, 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um na base. Agora, são 2 quadrados vazios, 2 correntes, vou contar 1, 2, 3, fecho um ponto alto. 2 correntes, terceiro ponto de base aqui, eu fecho um ponto alto. Fiquei assim com 2 quadrados vazios. Agora aqui, pessoal, nós temos que preencher este quadrado com 2 pontos altos. Vamos fazer todos esses pontos de base e vamos preencher mais 2 quadradinhos aqui para dar um total de 19 pontos altos. Então, aqui, olha, eu vou fazer já o 5º ponto alto. Até aqui eu fiquei com 13 pontos altos. Vou colocar 2 aqui dentro, 15, aqui 16, 17, 18 e um ponto alto aqui na base, 19 pontos altos. Olha, eu fiquei aqui. Agora, nós vamos fazer quadradinhos vazios. Vai ser um total de 10, ó. 2, 4, 6, 8, 10. E a partir daqui, a gente já repete essa pontinha aqui, ó. 4 pontos altos e trabalha esta sequência em cima aqui da próxima flor. Eu vou fazer o meu e mostro pra vocês, tá? Finalizei, pessoal, a carreira de número 18 aqui. Conforme eu expliquei a distribuição dos pontos no bloco anterior. É só você voltar lá um pouquinho, se ficou com dúvida, e olhar aqui a explicação, certo? Então, assim, olha, eu fui fazendo aqui os 19 pontos altos. Aqui eu fiquei com 2, 4, 6, 8, 10 quadradinhos vazios. Aqui são os 4 pontos altos, igual no início aqui. Então, é só olhar aí direitinho. Aqui no finalzinho, depois dos 19 pontos altos aqui, eu fiquei com 8 quadradinhos vazios, ó, 2, 4, 6, 8 e 4 pontos altos. E para a carreira de número 19, eu já fiz as 3 correntes, virei o trabalho. Aqui eu já fiz mais 3 pontos altos no cantinho de borda e fiz aqui um total de 8 quadrados vazios, cada quadradinho separado por 2 correntes aí na carreira de número 19. Só que aqui, pessoal, eu preciso de fazer mais um quadradinho para dar 9 no total. Então, 2 correntes, conta aqui o terceiro ponto de base e fecha um ponto alto aqui, ó. Então, agora eu tenho 9 quadrados e aqui eu tenho que colocar 13 pontos altos. Vão fazendo um ponto alto para cada ponto de base até nós ficarmos com 13 pontos no total. Já fiz aqui meus 13 pontos altos, agora vamos fazer 5 quadrados vazios. Cada quadradinho a gente separa com 2 correntes. Aqui no terceiro ponto de base para um ponto alto, 2 correntes. E vamos fazendo aqui os 5 quadradinhos vazios. Olha, aqui eu já tenho 3 quadrados, 2 correntes. Aqui o terceiro ponto de base, eu ponho um ponto alto e assim a gente fechou aqui, ó, 5 quadrados vazios e vamos colocar aqui um total de 10 pontos altos. Sempre dentro do quadrado, 2 pontos altos na base. Então, aqui eu fiquei com 4 pontos. Dentro do quadrado eu ponho 2 pontos altos e um na base. Então, aqui eu já tenho 10 pontos altos. Agora, nós vamos fazer aqui quadradinho vazio, ó, 2 correntes ponto alto. 2 correntes ponto alto. Então, aqui, depois que eu fiz os 10 pontos altos, eu fiz 12 quadrados vazios, tá? Na separação de uma flor para outra, ó. O 12º quadradinho aqui, pessoal, já é igual este aqui que nós fizemos, né? Você faz 2 correntes no terceiro ponto de base, coloca um ponto alto aqui, ó, 1, 2, 3, coloca um ponto alto e completa aqui o restante dos pontos até dar 13 pontos altos. Então, é só você observar aqui a colocação do ponto, a explicação do comecinho aqui do bloco anterior, aí você vai fazendo o seu, ó. Aqui é o segundo desenho, eu repeti aqui 12 quadrados vazios, 13 pontos altos,
E aqui eu fiquei com 5 quadrados vazio, aqui 10 pontos altos e no finalzinho 2 quadrados vazios, 4 pontos altos. Para a carreira de número 20, já fiz 3 correntes, virei o trabalho, já fiz mais 3 pontos altos, um quadrado vazio separado por 2 correntes e aqui eu fiz 4 pontos altos. Lembrando que sempre dentro do quadrado eu coloco apenas 2 pontos altos. Vamos fazer agora 2 correntes, conta 1, 2, 3 aqui e faz um ponto alto, 2 correntes, conta aqui o terceiro ponto de base e faz outro ponto alto. E aqui, pessoal, nós vamos colocar um total de 16 pontos altos. Então, aqui eu completei os pontos de base. Cada quadradinho desse aqui, ó, você vai colocar só 2 pontos altos e um ponto aqui na base, certo? Então, vão fazendo assim até dar 16 pontos altos. Eu vou abrir aqui só para vocês visualizarem, ó. Então, aqui nós fizemos os 2 quadradinhos e aqui a gente tem que colocar tudo de ponto alto, tá? Até este quadradinho aqui, ó. Este aqui não, até aqui. Então, aqui, ó, vai dar 3, 6, 9, 12, 15, mais um aqui na base, 16 pontos alto, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui e a gente já continua. Olha, então aqui eu já fiz, ó, um total de 16 pontos altos da maneira que eu expliquei para fazer a distribuição. E agora aqui nós vamos fazer um total de 16 quadradinhos vazio, tá bom? Então, vamos fazendo aqui, ó, em cima desses pontos, ó, 2 correntes, aqui fecha um quadrado vazio, 2 correntes, aí aqui conta o terceiro ponto de base, fecha 2 correntes, terceiro ponto de base aqui, fecha um ponto alto, 2 correntes, ó, terceiro ponto de base, fecha um quadrado vazio. E aqui, como é o último em cima dos pontos de base, né, o terceiro ponto aqui a gente fecha. Então, agora aqui, pessoal, nós vamos fazer tudo de quadradinho, tá? Até dar 16 quadrados no total. Olha, pessoal, então eu já fiz aqui, ó, 16 quadrados vazio, 16. A partir daqui, ó, a gente já vai começar a repetir, ó, esses 4 pontos altos. Vou fazer aqui um pouquinho com vocês. Então, olha, aqui são os 4 pontos altos, coloca 2 aqui dentro do quadrado, na base. E 2 correntes, eu contar 1, 2, 3, fecha aqui um quadrado vazio. 2 correntes, conta 1, 2, 3, fecha um quadrado vazio, certo? E aqui a gente completa os pontos de base. Deixa eu só completar esses aqui. Olha, então eu fiz aqui um total de 4 pontos altos. Então, este cantinho aqui, ó, já é aqui. Então, vocês vão completar, olha, todos esses pontos de base, que são 16 pontos no total, e vão fazer aqui, ó, em cima desses quadradinhos de base. E depois vão repetir novamente os 16 quadradinhos vazios. Então, é só seguir esta sequência aqui nos demais desenhos. Minha carreira aqui de número 20, ela ficou pronta, conforme eu expliquei no bloco anterior, aqui a colocação dos pontos. Aqui eu tenho um total de 16 pontos alto. Aqui, pessoal, nós ficamos com um total de 16 quadradinhos vazio. E a partir daqui, ó, desses 4 pontos altos, é o início aqui, ó, deste primeiro desenho que eu ensinei para vocês no bloco anterior. Então, é só ir seguindo aqui, ó, fazendo a repetição do trabalho. Chegando aqui no final, depois dos 16 pontos altos, eu fiquei aqui com 14 quadrados vazio e 4 pontos altos. Para a carreira de número 21, a gente faz as 3 correntes, vira o trabalho, já faz aqui mais 3 pontos altos e aqui, pessoal, eu fiz 13 quadrados vazio, cada um separado por 2 correntinhas, cada quadradinho desse. Então, eu tenho 13 quadrados. Aqui, o próximo quadradinho aqui de base, eu vou colocar 2 pontos altos dentro dele. Vou fazer aqui, ó, ele cheio. E vou colocar um ponto na base e vou fazendo ponto alto sobre ponto alto até eu ficar com
16 pontos altos novamente. Então, aqui, olha, eu já fiz 5 pontos. Eu vou trabalhar aqui até chegar com 16 pontos. Fiz aqui, pessoal, os 16 pontos altos. Agora, eu faço tudo de quadradinho vazio aqui, ó. 2 correntes ponto alto. Vou trabalhando aqui 2 correntinhas. Já venho aqui no próximo ponto de base, fecho um ponto alto. Vamos fazendo os quadradinhos, 2 correntes ponto alto, 2 correntes ponto alto, até ficarmos com 19 quadrados vazios, 19. Então, aqui, olha, eu tô fazendo os quadradinhos, eu já fiz aqui 3, 6, 9, ainda falta mais 10 aqui para chegar no 19. Aí, quando eu chegar aqui, ó, na próxima florzinha, ó, porque 19 vai dar até aqui, quadradinhos. Aí, a partir deste quadradinho, você vai fazer igual aqui, ó. Vai pôr 2 pontos altos dentro do quadrado e vai completar aqui o restante dos pontos até a gente ficar com 16 pontos novamente. E vai repetindo os quadradinhos. Eu vou fazer o meu, já mostro aí pra vocês. Terminei a carreira de número 21, aqui no começo 4 pontos altos. Aqui eu fiquei com um total de 13 quadrados vazio. Aqui eu tenho 16 pontos altos e neste outro intervalo eu tenho 19 quadrados vazios. Aqui já é repetição dos 16 pontos altos, então assim eu fui fazendo até o final. Aqui, depois dos 16 pontos altos, eu fiquei apenas com 5 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes e 4 pontos altos aqui no final. Para a carreira de número 22, eu já subi as 3 correntes, virei meu trabalho. Já fiz, pessoal, mais 3 pontos altos aqui, que é o cantinho de borda, e repeti os 5 quadrados vazios. Só que aqui eu preciso de mais um quadradinho, então eu faço 2 correntes, e aqui no terceiro ponto de base eu coloco um ponto alto. Então, agora aqui no comecinho eu fiquei com 6 quadrados vazios, e agora aqui eu tenho que fazer um total de 10 pontos altos. Então, olha, aqui eu já tenho 2 pontos, 3, vão fazendo até ficar com 10 pontos altos. Fiz aqui, olha, os 10 pontos altos. Agora nós vamos trabalhar um total de 21 quadradinhos vazios, tá? Então, o 21º quadradinho vazio vai dar aqui, ó, em cima dos pontos altos, né? Você vai contar 1, 2, 3 no terceiro ponto de base, igual aqui, ó. Vocês vão fazer o 21º quadradinho aqui, nesta parte, tá? Então, eu vou fazer o meu, já mostro aí pra vocês. Então, eu finalizei aqui a carreira de número 22, só para relembrar. No comecinho, 4 pontos altos. Aqui eu fiquei com 6 quadrados vazios e aqui 10 pontos altos. Neste intervalo aqui, ó, eu fiquei com 21 quadrados vazios. Olha, este quadradinho é igual este aqui que eu ensinei no bloco anterior para fazer. E a partir daqui já coloca os 10 pontos altos, 21 quadrados vazios, aqui 10 pontos alto, e aqui no final desse lado ficamos com 14 quadrados vazio e os 4 pontos altos aqui, que é o cantinho de borda. Agora, pessoal, nós vamos subir as 3 correntes, aqui já vai ser a última carreira para a gente terminar o trabalho, e vamos fazer mais um ponto alto aqui. Então, olha, a gente fez as 3 correntinhas, virou o trabalho. Faz mais um ponto alto, façam 2 correntes, e neste ponto alto que nós acabamos de fazer, a gente vai colocar, ó, um meio ponto alto, que tira tudo junto, ó, laça a linha na agulha, depois passa dentro do ponto, ó, fica com 3 laçadas, aí é só tirar tudo junto. E aí você pega e prende aqui, ó, no 4º ponto de base, para começar o trabalho. Então, nós vamos finalizar o trabalho assim com este ponto picô, ou ponto deitadinho. Façam 2 correntes, laça a linha na agulha e aqui, ó, dentro do ponto, façam um meio ponto alto aí, ó, que é tirado tudo de uma vez. Deixa eu tirar aqui de novo. E aí já prende aqui no próximo ponto de base. Então, pessoal, o nosso acabamento vai ser esse, tá? 2 correntinhas,
eu laço a linha aqui na agulha, venho neste ponto que nós acabamos de fazer, ó, trago mais uma laçada, 3 aqui na agulha e eu laço a linha, ó, passo tudo junto para tirar. Esse é o meio ponto alto, ó, 3 laçadas, ó, trago a linha aqui dentro das argolinhas e fecho. E aqui vamos fazendo o ponto alto, né, para fazer um quadradinho vazio, assim. 2 correntes, ó, introduz a agulha aqui dentro do ponto alto, 3 laçadas, ó, tira tudo junto. Assim, só 2 meio ponto alto já tá bom aqui pra gente trabalhar, ó. 2 correntes, aqui, ó, laça 3 vezes, ó, traz a linha e passa dentro das 3 argolinhas, ó. Pra gente fazer o ponto tombadinho ou ponto picô, mas aqui ele é um ponto tombado, tá? Então, pessoal, vamos seguir fazendo assim, ó, 2 correntes, laça a linha na agulha, traz a agulha aqui, ó, por detrás do ponto. Fiquei com 3 laçadas, ó, laço a linha novamente, tira as 3 argolinhas que ficaram ali na espera da agulha, ó. Olha, pessoal, voltando aqui, ó, pra gente fazer em cima dos pontos alto aqui de base, olha, a gente faz, né, o pontinho aqui deitado, tira assim 2 vezes o meio ponto alto, olha, e aqui quando chega em cima desses pontos é só contar, ó, o terceiro ponto de base e fazer um ponto alto, ó, 2 correntes aqui, repete o ponto deitadinho, ó, tira 3 vezes, né, a argolinha da agulha e vai contar 1, 2, 3, aí põe um ponto alto. 2 correntes e aqui nós vamos fazer, ó, meio ponto alto dentro do ponto que nós acabamos de trabalhar ali de base e vai contar 1, 2, 3 e fecha aqui um ponto alto, ó, 2 correntes, faz, ó, um meio ponto alto, o segundo meio ponto alto e já vem aqui e já faz um ponto alto para fechar o trabalho. Então, quando você chegar aqui, ó, no próximo ponto alto de base igual aqui, é só fazer igual este exemplo que eu acabei de fazer aí com vocês. Então, eu voltei aqui para a gente poder finalizar o trabalho, ó. Então, eu fui fazendo com vocês aqui o ponto tombadinho na última carreira. Aqui é a flor, aqui é o galho, né, com as folhas. Então, olha, eu fui fazendo assim. Chegando aqui no finalzinho, olha, no último quadradinho eu ainda fiz mais um ponto tombadinho, já deixei pronto. Agora aqui para finalizar, vamos fazer 2 correntes, vamos fazer mais um ponto aqui tombadinho. Passa aqui por dentro de todas as argolinhas que fica na agulha, só 2 vezes, como a gente já vinha fazendo, ó. Aí aqui aqui é um ponto alto, 2, no terceiro aqui, ó, eu faço um ponto alto. E no último ponto de base que eu também faço um ponto alto. E assim a gente finaliza com uma correntinha, alonga a linha aqui, corta o fio. E aqui é só depois virar o pano aqui do avesso e arrematar a linha aqui entre os pontos e dar um nozinho. Então, nós finalizamos aqui o cantinho do nosso trabalho, ele ficou assim. Eu adorei fazer este desenho aqui, que eu montei um breve gráfico ali, bem rapidinho, para mim poder passar para vocês. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado do trabalho de hoje. Se gostou, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos. E na hora da inscrição, ativa o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, vou me despedindo de vocês por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!